Amigos e irmãos em Cristo, minha saudação, a paz do Senhor estejam com todos. Estamos abrindo o mês de maio, vivendo essa graça do mês de Nossa Senhora, mês de nossas mães. Estamos também vivendo a terceira semana do período pascal. E João hoje nos presenteia com a leitura do seu Evangelho, do capítulo 6, versículos 22 a 29. João 6, 22 a 29. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que aí havia uma só barca. Viu também que Jesus não tinha subido na barca com os discípulos e que eles tinham ido sozinhos. Então chegaram outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde eles tinham comido pão depois que o Senhor agradeceu a Deus. Quando a multidão viu que nem Jesus nem seus discípulos estavam aí, as pessoas subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram Jesus no outro lado do lago, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga, trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. É este o alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque foi ele quem Deus marcou com o seu selo. Então eles perguntaram: o que é que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: as obras de Deus é que vocês acreditem naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Todo o capítulo 6 de João é um discurso sobre o pão da vida. E Jesus vai se revelando neste discurso para chegar um momento de desafiá-los a segui-lo ou não. Procuram Jesus no dia seguinte. Aquele homem nos saciou com tantos pães. Será que ficou alguma coisa das palavras que Jesus ensinou? Será que entrou no coração deles? Acolheram a mensagem de Jesus ou apenas ficaram de mãos estendidas, bocas abertas para comer mais pão? Jesus puxa a orelha. Por que é que vocês me procuram? Por causa das palavras? Por causa dos sinais que eu realizei? Ou porque vocês comeram e ficaram saciados? Lembre que na lei de Moisés, capítulo 8 do livro do Deuteronômio, versículo 3, diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na primeira tentação que Jesus teve no deserto, está no capítulo 4, 3 de Lucas, de Mateus, quando Jesus está depois do batismo sendo tentado, a primeira tentação foi o diabo chegar perto de Jesus com uma pedra, Jesus com fome, com sede, depois de 40 dias de jejum, apresentou para Jesus uma pedra e disse: tu não és o Filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Jesus imediatamente fecha a boca do diabo, dizendo: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Capítulo 8, versículo 3 do livro do Deuteronômio. Aqui o povo procura Jesus porque foi saciado, comeu o pão. Não precisamos mais trabalhar, vamos esperar que venha dele. Ele é um rei poderoso, ele vai nos dar a comida. Não precisamos fazer nada, não precisamos ter compromissos, não precisamos lutar para o nosso bem-estar, conseguir o pão com a obra de nossas mãos. Ele vai ser aquele que vai trazer a fartura. Por que vocês me procuraram? Só porque comeram?
procure aquele pão que sacia para a vida eterna e que o Filho do Homem vai lhe dar. Então é isso que Jesus dá. Está em Cafarnaum, é onde Jesus mora, a sua casa de hospedaria, que ele mora na casa de Pedro. A casa de Pedro, original, lá em Cafarnaum, sobre ela foi construída uma igreja. A casa de Pedro hoje é uma igreja bonita em Cafarnaum. É bonita a casa de Pedro. Nós só vemos os escombros, as paredes. E essa casa está debaixo da igreja. O teto, o piso da igreja é todo de vidro, para que a gente olhe a casa de Pedro, onde Jesus morou, junto com ele, que o acolheu como hóspede. Cafarnaum. É na sinagoga de Cafarnaum que Jesus fala. A sinagoga hoje é cercada de um grande jardim com árvores. Embora a sinagoga esteja só em ruínas, só algumas partes das colunas e das paredes estão de pé. Com certeza foi uma revolução, uma guerra, destruição, ou foi um terremoto que fez cair aquelas enormes paredes com aqueles enormes pedras talhadas, lindas, transformadas em arte. É algo extraordinário. Mas Jesus está ali, em casa, ensinando a multidão que vem com vontade de comer pão. E Jesus vai dar para eles o verdadeiro pão que desceu do céu. Este pão Jesus nos oferece na Eucaristia para que tenhamos a comunhão em seu nome e vida em seu nome. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.